Pela terceira vez vamos entrando de novo. Boa noite, sejam bem-vindas, todo mundo que está entrando aí. Vamos ver se vai dar. Eu acho que hoje o Instagram deve estar com algum problema, porque eu tentei entrar 2 vezes já, e aí trava, começa a pôr filtro que eu não pus filtro, e aí eu tive que encerrar 2 vezes já. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou esperar mais uns 2 minutinhos pra gente começar. Eu acho que hoje o Instagram deve estar com alguma instabilidade. Mas então vamos começar, né? Vamos dar prosseguimento, porque senão a gente passa muito do horário. Então, nesse mês de maio, nós estamos falando sobre identidade, estamos falando sobre autoconhecimento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento, né? O que é o temperamento? Por que é importante conhecer o meu temperamento, o nosso temperamento, né? Por que a gente precisa conhecer o nosso temperamento? Então vamos lá. Temperamento. O que é temperamento? É um conjunto de traços, né, de características que nos caracterizam fisiologicamente ou individualmente enquanto ser. Ou seja, é a resposta inata, é a resposta, podemos assim dizer, instintiva do nosso instinto, de como reagimos às situações, à circunstância, à vida, tá? Então, o nosso temperamento, ele está muito ligado à nossa maneira de como vamos nos responder às situações da vida. Então, assim, o que acontece? Por que é importante a gente conhecer o nosso temperamento? Porque para a gente entender o nosso comportamento e o comportamento do outro também, das outras pessoas, né? E muitas vezes a gente fica muito perdido sobre o comportamento do outro e a gente coloca muita culpa em nós, pensando que é sobre nós e na verdade é sobre o temperamento do outro. Então, assim, o que é o temperamento, né? Eles são as características, podemos dizer, instintivas do nosso instinto de como a gente reage à vida, à situação, né? Então, nós temos 4 tipos de temperamento. Temos o temperamento, o primeiro temperamento que eu vou estar falando com vocês é o temperamento sanguíneo. Como que é uma pessoa sanguínea, né? O sanguíneo, ela é aquela pessoa, assim, alegre, né? Ela é aquela pessoa feliz, alegre, pra cima, é aquela mulher que conversa bastante, nunca falta assunto, ela é a alegria da casa, da festa, onde ela chega, ela gosta de gente, ela gosta de festa, ela gosta de movimento, ela gosta de novidade, de coisa, de vida, né, de movimento. Ela gosta de contar histórias, ela vive no presente, não é aquela pessoa retraída, ela é muito, assim, expansiva. A mulher sanguínea, ela é uma mulher, assim, muito, além de ser alegre, ela é muito extrovertida, porque é diferente ser introvertido e tímido. Depois, mais pra frente, eu falo sobre isso. Mas, assim, ela é muito extrovertida, ela não tem vergonha, não tem timidez, e ela vai pra frente, fala. É aquela pessoa expansiva, bem alegre, comunicativa, gosta de conversar. É muito assim, as emoções dela são muito à flor da pele, né? É aquela mulher muito emotiva, ela ou chora muito, muito fácil de chorar, se emociona muito, mas ao mesmo tempo também ri muito, brinca muito, é muito brincalhona. Então, assim, ela vai de 0 a 80 rapidinho nas emoções, né? Não é aquela pessoa estável. Então, assim, ela gosta muito, ela é muito emotiva,
mesmo, né? Possui uma grande capacidade de desfrutar a vida, de ver o lado bom da vida. Ela é muito assim, não é pessimista, né? Ela é positiva, ela vê a vida com sempre pelo lado positivo, as coisas pelo lado positivo, né? Ela chora, né? Só que temos os pontos negativos também dessa pessoa sanguínea, né? O sanguíneo também, ele chora com facilidade, igual eu falei, né? Emocionalmente imprevisível, né? É inquieta, sempre agitada, numa agitação assim. E hoje em dia a gente tem a questão do TDAH, que muitas pessoas se intitulam TDAH, que tem TDAH, se auto-intitulam, né, gente? Sempre eu falo. Para você se para a gente ter a certeza de um transtorno, TDAH, autismo, qualquer tipo de transtorno que envolve saúde mental, é necessário profissionais da área, né? Fazerem o que? Diagnósticos, né? E não é um processo só lá sentar e conversar, você tem isso, não. São várias etapas que são feitas para descobrir se você tem um TDAH, se você tem um autismo, se tem um transtorno borderline, de personalidade. Então, assim, não é hoje em dia a gente vê muito no Instagram. Ah, se você gosta de ficar quieta em casa, se você não gosta de ninguém, você é autista. Não é assim que a gente que é feito um diagnóstico de um transtorno de saúde que envolve a saúde mental. Então, assim, sempre é necessário, não vão por esses posts de Instagram que fala se você é assim, esse que põe aquele carrossel. Se você é isso, você tem autismo. Se você tem isso, você tem TDAH. Ou senão você é depressiva, se você tem depressão, se você tem ansiedade, né? Então, assim, muito cuidado, gente, com esses diagnósticos de internet, tá? Diagnóstico só é feito por profissional da área. Quem? Psicólogo, neuropsicólogo, tá? Psiquiatra. Então, é todo um conjunto de uma equipe multidisciplinar e vai fechar um diagnóstico. Não vai nessa. E vai um tempo para isso ser coisado. Para isso ser diagnosticado, fechar um diagnóstico. É isso, é aquilo. Por quê? Porque pode ser muitas vezes o temperamento da pessoa, né? Lógico que as características de um transtorno, elas são muito mais, assim, latentes, né? Do que simplesmente as características da personalidade da pessoa, do temperamento. Mas se a gente for olhar, igual a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho do temperamento melancólico, você vê e fala, nossa, essa pessoa é depressiva. E não. Uma pessoa melancólica, ela não é. Não necessariamente todo melancólico vai ser depressivo. Entendeu? Vai ter depressão. Sanguíneos podem ter depressão. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente não pode rotular as pessoas com nome de transtornos, que a gente está vendo aí agora, né? As pessoas se auto-intitulando, rotulando os outros. Ah, o fulano tem TDAH, o outro tem autismo, não sei, não, gente, não é assim, tá? Então, assim, tome muito cuidado com isso, estejam sempre atentos, porque pode ser a personalidade da pessoa daquele jeito mesmo. Então, vamos continuar aqui, pra gente não se perder, né? Nós estávamos falando do sanguíneo. Então, sanguíneo é essa pessoa que é alegre, expansiva, comunicativa, muito emocional. Ela é muito intensa, se entrega muito, né, nas suas emoções, né? Chora com muita facilidade, mas se alegra também celebra com muita facilidade, né? Então, ela não se preocupa muito com o futuro, o negócio dela é viver o presente intensamente. Essa é a pessoa sanguínea, né? E é aquela pessoa assim que ela chega, ela é a alegria da casa, a alegria da festa. E os pontos negativos, igual eu estava colocando. Emocionalmente imprevisível, porque como ela é muito intensa, então ou ela é muito alegre, né? Ou aquilo, uma situação deixa ela muito feliz, ela fica muito alegre e tal, transbordante ali, ou se não, se é pelo contrário uma situação difícil, ela chora muito, se desestabiliza muito, mas também aquilo é passageiro. É uma imprevisibilidade passageira, não é uma coisa que permanece, tá? Ela exagera, é muito verdadeira, né?
não possui muito autocontrole nas emoções, acaba falando demais, sabe aquela pessoa que fala demais, fala assim, nossa, falei demais, não podia ter falado isso, tinha que ter ficado quieta, acabei falando, fala tudo que vem na cabeça, não tem muito filtro, né? E é por ser muito expansiva, tá? Age muito impetuosamente, vive assim, não pensa muito, não raciocina muito, não calcula muito para tomar uma decisão, age assim, no impulso, né, da, da situação ali do momento, né? É, vai muito no calor da emoção, né? É ingênua, às vezes, muitas vezes é ingênua por ela ser alegre, olhar sempre a vida pelo lado positivo. Muitas vezes, o que, que acontece com essa mulher sanguínea? Ela acaba não percebendo malícia, maldade dos outros, o que faz dela ser uma pessoa um pouco ingênua, né? Vamos para os próximos relacionamentos com os faz muitos amigos, né? Por ser muito expansiva, ela faz muitos amigos. Ela é interessada por pessoas, gosta de estar no meio de gente, agradável, otimista, amável, sorridente. Nossa, que bom, né? Mas assim, quando tá nos pontos negativos também. Quando tá no meio de conversa, é aquela que gosta de manipular a conversa. Só ela fala. Sabe aquela pessoa que você tá falando com ela e ela, não, mas então assim. Aí você vai começar a falar, ela já te corta e fala outra coisa. Ela não deixa você terminar, ela sempre quer falar, né? Não presta muita atenção nas pessoas. Ela gosta de estar ali no movimento, mas ela não tem aquilo de parar, olhar no olho, escutar a pessoa, é porque ela tá sempre num movimento ali. Então, o negócio dela é rápido. Você vai falar com uma sanguínea, você tem que falar uma informação rápida, direta, objetiva para ela, porque se você ficar falando, dando rodeio, aí ela logo perde a atenção e já foca em outra coisa, tá vendo? Por isso que muitas vezes o temperamento, por isso que eu falei no início, que é difícil a gente se autorrotular com os transtornos, porque tá vendo que parece um pouco um transtorno aqui e outra coisa ali, mas não, se trata só do temperamento, porque são coisas o quê? Que passam, não são coisas que prevalecem, né? Então, assim, ao mesmo tempo é aquela pessoa que tem muita coisa, faz muita coisa, podemos assim dizer, muitos projetos rodando, mas ela tem dificuldade de foco, porque o negócio dela é movimento, né? Então ela tem dificuldade de focar, de ter convicção naquilo que ela faz, né? Então, por ser um pouco imprevisível mesmo. Sempre está buscando a confiança, a aprovação das outras pessoas. E essa é um pouquinho da sanguínea, é um pouco desorganizada, porque pensa, o cérebro dela funciona com várias coisas ao mesmo tempo e ela tá sempre nesse movimento, mas então assim, ela não consegue ser aquela pessoa organizada a ponto de ser metódica, então dá de parecer que é um pouco desorganizada, né? Sempre um pouco atrasada para as coisas, parece que está sempre atrasada, não tem muita autodisciplina, porque tá sempre ali, né, naquele movimento. É muito da fala e pouco da prática. Não é uma pessoa muito prática. Ela gosta muito de conversar, né? Tem muitos projetos que não são terminados. Nunca atinge, assim, podemos assim dizer, os seus objetivos se ela não se disciplinar, tá? Então, essa é um pouquinho da sanguínea. E por que é importante a gente conhecer os pontos positivos e os pontos negativos do nosso temperamento? Para quê? Para os pontos positivos, a gente poder dar um destino para eles. Para a gente poder potencializar aquilo que é bom em nós, né? Sim, o Instagram acho que estava com alguma interferência aí que algumas pessoas não conseguiram entrar. Mas então vamos lá, nós estamos falando do temperamento sanguíneo, tá? E aí o que que acontece, gente? Essa mulher sanguínea, ela
tem esses pontos positivos e negativos. Então, por que que é importante ela conhecer os seus pontos positivos? Para potencializar eles. E por que conhecer os pontos negativos? Para melhorar, para consertar. E assim, eu comecei a estudar fazer o estudo dos temperamentos através desse livro, ó. A Mulher Controlada pelo Espírito, de Beverly LaHale. Então, esse é um livro antigo sobre temperamentos. Muita coisa aqui já foi mudado, mas assim, a essência é isso. Por quê? Porque todos os nossos pontos negativos, né, eles apontam muitas vezes para quê? Para alguns, assim, nem sempre, né? Mas existem algumas coisas nos pontos negativos do nosso temperamento que apontam para o pecado. E é necessário o que, que a gente fazer? É necessário a gente se submeter ao Espírito Santo, né? E ser controlada, levar o nosso temperamento, nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções cativos à obediência de Cristo para que a gente possa ser transformada e ser assim. É possível ser uma mulher sanguínea, que nós estávamos falando, mais organizada, mais centrada, né, mais focada, não tanto instável, mais estável emocionalmente? É possível, é possível. Mas só que Deus nunca vai fazer o seguinte, gente. Deus nunca vai transformar a gente a ponto da gente perder a essência, foi o que eu falei na live passada. Então, assim, uma mulher sanguínea, ela pode buscar em Deus ser transformada nos seus pontos negativos, ser controlada nos seus pontos negativos, nas suas faltas, naquilo que ela precisa ser transformada? Sim, tá? Mas ela nunca vai se transformar, um exemplo, numa mulher melancólica, que é completamente o oposto. Porque Deus nunca vai fazer isso com a gente. Porque senão a gente perde a nossa essência. A mulher sanguínea, ela tem a essência dela. Ela tem aquilo que é de bom nela, né? Tem os pontos aqui positivos que eu falei. É uma mulher alegre, é uma mulher feliz, é uma mulher que encanta as pessoas, que gosta de gente, que está perto de gente, que é otimista, que é pra cima, que incentiva os outros, é alegre, mas ao mesmo tempo também chora muito, é muito emocionada, emotiva. Então, o que que acontece? Com certeza, o propósito de vida, o chamado, né, mais especificamente o chamado de vida dessa mulher sanguínea vai estar atrelado ao temperamento dela. Entendeu? Então, assim, Deus aproveita tudo em nós, porque foi Ele que nos fez dessa forma, né? Então, essa é um pouquinho da mulher sanguínea. Vamos para a próxima. Eu tô um pouco constipada, então tem hora que parece que vai ficando sem ar. Esse tempo é muito difícil. Difícil esse tempo frio, né? Seco, assim, a gente vai ficando constipada. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre a melancólica, que ela é um pouquinho, assim, o contrário, né, da mulher sanguínea que a gente falou. Vamos falar a melancólica. A melancólica, ela é uma mulher o quê? Ela é uma mulher mais sensível, é uma mulher mais sensível, ela é uma mulher mais centrada, ela é uma mulher mais introspectiva. Existe uma diferença entre ser introspectivo e tímido. Introspectivo é uma pessoa que é voltada para si, para dentro de si, ela gosta de refletir, pensa muito, raciocina muito. É uma pessoa que é voltada para si, gosta da sua própria companhia, gosta de meditar, de ficar ali consigo, com seus pensamentos, com seus monólogos. Então, ela é voltada muito para dentro de si. Não que ela seja tímida, porque a timidez é o quê? A timidez, ela é a vergonha de se expor na frente dos outros com medo do julgamento do outro. Isso é timidez, não é introspecção. Então, a melancólica, nem sempre ela vai ser tímida, tá? Ela mais é introspectiva, ela é voltada para si. Ela gosta de ficar no cantinho dela. Ela tem amigas? Sim, mas é poucas. Não é igual a sanguínea, né? Que tem muitas amigas,
mas que muitas vezes talvez relacionamentos superficiais. Nem sempre, tá, gente? Mas assim, é uma tendência. Agora, a melancólica, ela não vai ter uma roda de 10, 12 amigas, 8 amigas. Ela vai ter no máximo aí no máximo duas, três. É o máximo de amiga de uma melancólica. As outras mulheres, ela considera como quê? Colegas, conhecidas, né? Mas a amiga mesmo são pouquíssimas que ela conta no dedo. Por quê? Porque ela não confia muito, porque como ela é muito voltada para si, ela tem dificuldade em confiar, em se abrir ao outro, entendeu? Então, assim, ela tem uma capacidade analítica, ela analisa muito, pensa muito antes de agir. Não é aquela mulher que vai agir pelo impulso, pelo calor da emoção, pelo instinto. Não. A mulher melancólica, ela vai agir depois de muito tempo que ela pensou. Ela tá com um plano, exemplo, de escrever um livro. Ela vai passar, se brincar, anos raciocinando aquilo, como fazer, o que fazer. Ela coloca tudo na ponta do lápis. Os pontos que pode dar certo, o que pode dar negativo. Ela tem tendência a ser. Então, assim, ela. Só que ela reage muito fortemente, assim, à emoção. Ou ela vai ficar muito triste, né? E vai fazer o quê? Se for uma coisa negativa, ela vai ficar muito marcada. Os melancólicos ficam muito marcados, sabe? Ficam muito sentidos, ressentidos, tendem a guardar rancor, dificuldade de perdoar, não esquece facilmente. Então a melancólica, ela é desse jeito. Talvez ela não vai reagir na hora que ela foi magoada, mas aquilo vai ficar ruminando a cabeça dela, dia após dia. Passou talvez um tempão daquilo, a pessoa que talvez falou, magoou ela, até já esqueceu, mas ela tá ali, ó, remoendo aquilo. Por isso que eu falo, a gente precisa conhecer o nosso temperamento pra gente se entender e poder o quê? Buscar ser curada em muitas coisas no Senhor. Porque é possível uma melancólica perdoar? Claro, né? Se ela for submissa, né? Se ela for controlada pelo Espírito Santo, sim, ela vai conseguir perdoar através de Cristo, né? Então vamos lá. Ela é dada muito à reflexão, como eu falei, então ela pensa muito, ela é muito exigente consigo mesma, se cobra demais, tem tendência, agora aqui ó, os pontos negativos, tem tendência a ser perfeccionista, ser autojulgadora de si, cobrança severa, aquela pessoa que não se permite errar, que quando erra, fica aquilo ali maquinando ali na cabeça, ela não aceita que errou, né? Costuma ser orgulhosa, por ser muito introspectiva, tem dificuldade de pedir ajuda, tá? Com os relacionamentos, mas no relacionamento com as pessoas, um ponto positivo, ela é a amiga mais confiável que você pode ter. Ela é leal, confiável, boa conselheira, boa ouvinte. Então, assim, é aquela pessoa que você pode confiar, segredar uma coisa do seu coração que ela não vai contar para alguém. Dificilmente. Se ela for também uma mulher controlada pelo Espírito Santo, né? Por quê? Porque ela não sai por aí falando. Ela é na dela. Então, se você é difícil você conquistar a amizade dela, mas quando você consegue conquistar a amizade dessa mulher melancólica, ela é uma mulher confiável. Então, talvez aí você também essa mulher melancólica e tá aí pensando, realmente eu sou dessa forma. Então, ela é sempre assim, uma mulher leal. A marca registrada da melancólica é a lealdade, a fidelidade. Ela é uma boa amiga, boa conselheira, boa ouvinte, verdadeira, tá? Agora um pouquinho dos pontos positivos. Como ela é muito crítica, ela tende a criticar também muitos outros, tá? Ela busca sempre a perfeição e sempre vai julgar os outros de acordo com a régua dela. Essa é a mulher melancólica. Então, assim, por isso que ela também tem dificuldade um pouco de ter muitas amigas, né? Porque ela seleciona bem, né?
ela é temerosa do que os outros vão pensar dela. Então ela sempre tá um dos pontos e que assim, que eu vejo que a melancólica mais sofre é a questão do que os outros vão pensar a respeito dela, a opinião alheia sobre ela, né? Porque ela desconfia de todos, né? Ela pode, ela fica ferida muito profundamente, então se ela se magoa, e é isso sobre a mulher melancólica, né? Indecisa, muita teoria, pouca prática, muito pensamento, aquilo que eu falei. Ela tem pensamento de fazer uma coisa, ela vai pensar, 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 projetar, arquitetar, ver tudo que pode dar certo, dar errado, para depois fazer. E muitas das vezes, de tanto que pensa, acaba até desistindo de fazer, porque até cansa de tanto que pensou naquilo. Por isso que assim costuma, um dos pontos negativos costuma ficar muito travada, né? Por isso que precisa ir para o Espírito Santo, precisa estar sempre debaixo da, da ação do Espírito Santo, da dependência de Deus, para estar sempre o quê? Controlando esses pontos negativos em Deus. Mas é uma excelente pessoa, amiga, confiável, fiel, leal, boa ouvinte, conselheira, muitas coisas boas, detalhista, faz as coisas com esmero, com perfeição, dedicada, entendeu? Então, essa é a melancólica. Deixa eu ver um pouquinho aqui o horário. Ah, tá. Agora, vai vendo, anotando aí o que você está se você está se identificando. Agora vamos para a fleumática. A fleumática, gente, ela é introvertida também. Igual eu falei a melancólica. Ela é mais introvertida, né? Só que ela carrega com ela uma coisa diferente da melancólica. A melancólica, ela parece ser calma, serena, porque ela não é agitada, ela não é enérgica, porque ela é mais introspectiva, mas só que, podemos assim dizer, o movimento dela é interior. Então, muitas vezes você olha uma mulher ali, ela tá plena, mas não sabe as guerras que você olha assim, não, né, calminha, tranquila, mas você não sabe as guerras que ela tá travando ali na cabeça dela, dentro do ser dela, a melancólica, porque ela pensa muito. Já a fleumática, não. Ela não tem guerra nenhuma, nem com ela mesma, nem com ninguém. Ela é o temperamento que fala que é o temperamento mais fácil de lidar. Então, assim, ela é serena, ela é tranquila, né? De fácil relacionamento, mansa, humilde, equilibrada. Só que ela é teimosa, um pouco indecisa também, né? Então, assim, calma, digna de toda confiança também, tem uma boa índole, fácil de convivência, é alegre da maneira dela, moderada, não é aquela não é igual a sanguínea que chega festejando, não, ela tem uma alegria mais compassiva, mais controlada, né? Ela nunca assim, vai ter muita coisa a dizer, você vai perguntar para ela, tudo bem, tá, e aí? Tudo bem. Entendeu? Então, assim, ela é bem tranquila, tem um bom coração, é uma mulher pacifista, ou seja, ela não quer guerra com ninguém. O negócio ela é paz, tranquilidade. Ela não fica preocupada com o futuro, com amanhã, se deu certo, se não deu. Ela é uma mulher assim, ai, desculpa, totalmente o quê? Tranquila. Então, assim, é passiva, né? Não vai se. Você a mulher fleumática recebeu uma crítica, tá, ela é indiferente àquilo. Ela não fica marcada, tá? Como a melancólica. Se você fizer uma crítica pra melancólica, nossa, a casa cai. Ela assim, talvez ela não reage na hora, mas aquilo ali destrói ela. Ela pensa sinceramente em parar com tudo que ela tá fazendo, sabe? Se ela já construiu 10 tijolos, ela quer derrubar tudo porque ela recebeu uma crítica só. Porque ela é o quê? Ela preocupa muito com os outros pensam. Então, assim, a fleumática não. Se você fizer uma crítica boa pra ela, ela vai aceitar, tudo bem. Se você fizer uma crítica negativa pra ela é tão plena, ela tem consciência de si que ela não vai assim lógico que ela vai ficar, né?
pessoa fica chateada, mas ela não vai ficar remoendo aquilo. Ela não vai ficar marcada por aquilo. Aquela crítica não vai fazer ela repensar o que ela está fazendo, quem ela é, o que ela fez ou sobre aquela crítica que ela teve, entendeu? Então ela tem muito senso de justiça próprio, né? Ela raramente vai ser aquela mulher que você vai ver dando muitas gargalhadas, muitas assim, se debruçando em gargalhada. Ela é mais contida, podemos dizer. Ela é alegre, mas ela é tranquila, caladinha. Mas quando ela fala, é certeza. Por quê? Porque ela é extremamente observadora, tá? Tem muitos amigos, né? Tem um senso de humor, um bom senso de humor, constante, fiel, né? Boa ouvinte, amiga também, uma amiga fiel, dá conselhos, só que ela não é igual a melancólica que gosta de sempre de dar conselhos. A fleumática, ela vai dar conselho só quando ela for consultada. Se você perguntar para ela, ela fala a opinião dela. Se você, um exemplo, tá ali numa célula, a fleumática vai ficar quietinha. Se você pensar assim, alguém quer falar alguma coisa? Raramente, só se for uma coisa assim que faz muito sentido para ela, ela vai falar. Mas se for alguma coisa normal, ela vai ficar ali quietinha dele. E não é porque ela está diferente, é porque tudo bem, ela não sente tanta necessidade de expor aquilo que ela pensa, igual a colérica, igual a sanguínea, entendeu? Agora vamos ver alguns pontos negativos, né? Ai, Jesus, da fleumática, perdão, irmãs. Então, por ser mais introspectiva, ser mais assim, ela aparenta ser um pouco indiferente. Então, pode ser um pouco egoísta, um pouco mesquinha, tipo, ai, não tô nem aí, né? Não tem muito entusiasmo com as coisas da vida, a não sei que for uma coisa que faça muito propósito para ela, muito sentido, né? Ela não vai ser assim muito cordial, mas não é de ser educada, é de ser aquela pessoa que vai ficar puxando o saco, lambendo, podemos assim dizer, com babação de ovo com ninguém, não. Entendeu? Ela é na dela. Então ela aparenta ser um pouco mais indiferente, né? Por ser assim, mais introspectiva, tem a tendência de ser mais lenta, mais preguiçosa, né? Procrastinadora, fleumática. A segunda palavra que define ela é procrastinadora. Se ela puder deixar para depois, ela vai deixar porque ela não preocupa com as coisas. Isso pode ser uma coisa negativa. É bom ter paz, ser plena, não ser ansiosa, não ser preocupada, mas também assim, não se preocupar, dar a devida preocupação às coisas, a organização das coisas, a realização pode trazer o quê? Alguns desconfortos para ela, alguns problemas, né? Então, ela protege-se demais de se envolver com as pessoas. Um exemplo assim, se ela vê que é uma pessoa que está se aproximando dela, mas que é uma pessoa que é um pouco mais estável, uma pessoa um pouco mais problemática, ela vai evitar. Por quê? Porque ela não quer problema, ela quer continuar na estabilidade, na zona de conforto dela, na tranquilidade dela, tá? Então, ela não gosta de mudança, ela se opõe a qualquer tipo de mudança. Por quê? Porque ela gosta de estar na sua zona de conforto. Você ficar ali tranquilinha, sem muita mudança, sem muito auê, sem muita energia. Essa é a fleumática. Agora nós vamos ver um pouquinho do temperamento colérico, que é um temperamento assim que muitas mulheres têm e que em nós mulheres é um temperamento que, se não for controlado pelo Espírito Santo, causa muito problemas entre nós mulheres. É o temperamento colérico, tá? O temperamento colérico, ela é extrovertida, mas o nome dela, segundo o nome que produz ela, que
que define a colérica é o quê? Produtividade. É aquela mulher que tem um temperamento mais ativo, tá? Ela tem uma vontade forte de fazer as coisas, ela é autoconfiante, né? Ela tem um forte espírito de liderança, é aquela mulher que ela não espera os outros mandarem, igual a fleumática. A fleumática tá lá. Um exemplo, no nosso contexto cristão. Tá lá, culto de mulheres. Aí tá lá a fleumática sentadinha. Ela viu que tem um vaso que tá quase caindo. Ah, vai deixar o vaso cair. A colérica não. Ela viu lá, tava lá na porta recebendo as pessoas. Ela viu que o vaso tá mal posicionado, que o vaso de flor vai cair. Ela sai da onde ela sai, correndo. Ela delega alguém para ficar lá na porta no lugar dela. Fala, você fica aqui na porta que eu vou lá resolver. Enquanto ela vai até lá resolver o problema que ela viu o vaso que tá quase caindo, ela já encontra uma mulher, passa o telefone, me liga depois pra gente combinar aquele café. Ela vai e resolve, entendeu? Essa é a colérica. Ela faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. O nome dela é produtividade, o negócio dela é fazer, né? Ela é sempre assim, tende a ser a líder, né? Principalmente de grupos femininos, em carreira, da empresa, né? É uma boa anfitriã, gosta de receber as pessoas muito bem, é autoconfiante, é firme ao tomar decisões, não é em nenhum momento indecisa, ela sabe exatamente o que ela quer e como ela vai fazer. Então, assim, na cabeça dela tem o que ela quer fazer, onde ela quer chegar, como ela vai fazer e quando ela vai fazer, e com quem ela vai chamar para participar disso e tudo. Então, assim, ela tem um plano já todo, só que ela não só faz o plano como a melancólica, que a melancólica fica ali planejando e não age até o ponto de desistir de fazer aquilo que estava pensando. Já a colérica não, ela vai pensando e vai agindo, ela vai pensando e vai agindo, entendeu? Então, assim, tem uma vontade, uma determinação forte, é autossuficiente, é aquela mulher assim, eu não preciso, eu dou conta, eu dou conta de organizar tudo sozinha, eu faço tudo sozinha, eu seguro a barra de tudo sozinha, e isso é muito complicado às vezes, né? Destemida, corajosa, até um certo ponto, isso de ser autossuficiente é bom, né? Mas assim, a ponto de se sobrecarregar, de não conseguir delegar, dividir a carga, sobrecarga, porque como é uma mulher que está sempre fazendo, todas nós conhecemos uma colérica, né? Aí, então assim, a colérica, ela não para. Ela tá o tempo todo que em movimento. Sempre ela tá fazendo alguma coisa. Então, assim, se ela leva muito pra si essa coisa da autossuficiência, eu dou conta, eu sou suficiente, eu me basto, eu não preciso de ajuda, só eu sei fazer. É aquela que pensa assim, só eu sei fazer desse jeito. Aí acaba, assim, se sobrecarregando, né? Então, por isso que não é muito, tem que ser controlado, né? Tudo no nosso temperamento tem que ser o quê? Controlado pelo Espírito Santo, né? Outra coisa. Agora vamos ver os pontos negativos, né? Ela é aquela mulher que ela tem acessos de raiva, de cólera violenta. Então, assim, como a sanguínea, ela não tem muito filtro, mas assim, ela machuca quando ela fala. Ela tem um jeito de falar muito assim, grosseiro, muito sem jeitinho, sabe? Ela não tem rodeio, com ela não tem rodeio. Passou na. Ela viu, não gostou, ela vai falar. Ela não é aquela mulher que fica guardando mágoa, fica assim, até assim, fulana, não gostei do que a fulana falou pra mim, fiquei chateada, mas no outro dia eu tô lá, tudo bom, tudo bem, oi querida. Ela não é falsa. A colérica, se ela não gosta, ela fala. Eu não gostei disso. Ela é extremamente verdadeira. E nisso, muitas vezes, ela machuca as pessoas, tá? Porque ela não tem muito filtro. Do jeito que vem, vai. Ah, mais ou menos assim, do jeito que ela recebe as coisas, vai de volta. Então, ela é muito impulsiva na questão da reação se ela for ferida, tá?
Então, assim, ela é um pouco insensível aos problemas dos outros também, né? Então, ela pensa assim, não, eu dou conta, as pessoas, é aquela pessoa assim que é tão prática que chega a ser insensível ao ouvir. É aquela pessoa que vai fazer, ai, não tem paciência com esses mimimi, mas talvez a outra só tá querendo desabafar. Aí, ai, eu não tenho paciência com esses mimimi, com essas mulher mimizenta. Ai, eu não tenho paciência com gente. Isso é ser insensibilidade ao outro. Porque por mais que o temperamento dela seja assim, nós somos mulheres o quê? Guiadas pelo Espírito Santo, então assim, não é todo mundo que vai ser obrigatoriamente prático e decidido e resolutivo igual a gente. Então muitas vezes a gente vai ter que parar e ouvir em amor, principalmente se ela for líder. Principalmente se ela estiver num cargo de liderança. Ela tem que parar e ouvir, por mais que dentro dela se esteja, ai, que perca de tempo. Nossa, mas tá bom, vai logo, fala logo. Entendeu? Mesmo assim, ela tem que parar, tem que treinar isso dentro dela para ela ser uma boa líder. Porque o traço principal da mulher colérica é a liderança. E como que você vai liderar pessoas, sendo que você não tem paciência com pessoas? Você não tem jeito de lidar com gente. Como que a gente faz isso? Nós somos cristãs. Não tem isso de não lidar com gente. Lidar com gente é o nosso chamado principal. Ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, vamos ter que cuidar de gente. Vamos ter que, talvez assim, vamos ser chamados para outras coisas e tal, mas assim, uma hora ou outra isso vai cair na nossa vida. Então, assim, a mulher colérica, ela precisa estar submetida ao Espírito Santo, ela precisa entender, por isso que eu falo que é importante a gente conhecer os nossos temperamentos, por quê? Porque tem muita coisa que a gente fala assim, ah, eu nasci assim, eu sou assim e esse é o meu jeito. Opa, não. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. Você não é mais assim, você vai ser do jeito que Ele mandar você ser. Entendeu? Ele vai ser do jeito, você vai ter que ser do jeito que o Senhor quer que você seja. Então, se você é uma mulher colérica que dá acesso de raiva em casa, grita com o esposo e acostuma assim, ó, a mulher colérica ser casada com um fleumático ou com um melancólico, né, que é mais passivo. Então, assim, porque se forem dois coléricos, a guerra está travada, não é um casamento, é um campo de guerra. Da mesma forma, se casar dois fleumáticos, não sai do lugar, né? Então, por isso que os temperamentos é importante a gente entender, principalmente a gente se conhecer primeiro, e depois a gente entender um pouquinho, para a gente entender principalmente o nosso cônjuge, os nossos filhos, né? As pessoas que estão sobre as nossas famílias, nossos pais, familiares. Se você tem algum cargo de liderança, no serviço, na empresa, para você entender as pessoas em si. Porque muitas vezes não é sobre você. Ah, fulana não gosta de mim, ela me tratou com falta de educação. Lembra que eu dei o exemplo da mulher colérica, que ela tá lá na culto de mulheres. Ela tá lá na porta recepcionando. Aí o olho dela bateu, viu lá no altar, lá em cima, um vaso que tá mal posicionado, que se bater um menino ali, vai quebrar aquele vaso. O que que ela faz? Ela sai dali, nesse momento que ela saiu dali da porta, ela delegou alguém para ficar lá olhando a porta para ela, recebendo. O que que ela fez? Ela passou por uma irmã, deu um telefone, oh, me liga pra gente resolver aqui, deu um recado para ela, correu lá. Só que nesse intercalço, talvez ela passou, esbarrou em alguém, esbaforida para ela resolver o problema, ela esbarrou numa outra mulher melancólica. Olha como acontecem as coisas. Aí a mulher melancólica falou assim, nossa, mas essa Clara colérica, essa colérica, nem me olhar, não me viu aqui não. Ela não gosta de mim. Aí já a melancólica já leva pro coração. Ela não gosta de mim. Olha lá, ela é uma grossa, sem educação. Não é. Ela estava na energia dela de resolução, de muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas pessoas vai passar batido nela. Por isso que é importante a gente conhecer o comportamento. Se você conhece que essa mulher
que estava nesse trajeto, essa colérica, ela é colérica, ela esbarrar em você e você é uma melancólica, você vai entender, você vai assim, coitada, tá lá correndo com os B.O., deixa eu sentar aqui no meu lugar. Pronto, não ficou, senão deixa lá ver se ela tá precisando de ajuda, né? Você não vai ficar ressentida. Por isso que a gente tem que conhecer o temperamento, tanto nosso, pra gente se policiar, pra gente melhorar aquilo, a gente potencializar aquilo que a gente tem de bom e pra gente como é que fala? E para a gente controlar, saber lidar com os nossos pontos negativos. Os nossos pontos negativos nunca vão ser totalmente retirados, irmãs. Igual eu falei, Deus não vai transformar uma colérica numa fleumática. Deus não vai transformar uma sanguínea numa melancólica. Deus não vai transformar uma colérica numa melancólica. Porque você vai perder a sua essência. O que o Espírito Santo quer de nós é o quê? Que a gente aprenda a controlar esse temperamento, a entender e controlar esse temperamento para nos momentos dessas situações, igual eu exemplifiquei aqui, você não ficar, você que foi esbarrada por essa colérica, que você é melancólica ou fleumática, principalmente melancólica, você não ficar ressentida. Você entender, ela é colérica, coitada, ela tá lá correndo, deixa ela correr com as demandas dela, né? E você não fica ali remoendo. Da mesma forma que quando essa colérica chegar para pedir alguma coisa para uma fleumática, e a fleumática, a colérica pediu, olha, irmã, domingo, sábado vai ter culto das mulheres. Eu gostaria que você ficasse responsável, ela falando com a delegando para a fleumática. Eu gostaria que você ficasse responsável por organizar a mesa de decoração do café, que vai ter o café e tal. Gostaria que você pode fazer isso? Aí a irmã fleumática, tá. Aí o que acontece? A colérica entregou para ela, né? Não sabe que essa irmã é fleumática. Tô fazendo assim pra gente poder entender bem os movimentos no nosso mundo feminino, aquilo que a gente passa, tá? Então aí, a fleumática foi lá para ela arrumar a mesa de café, que é colocar uma toalha, um vasinho e pôr as coisas lá em cima. Aí a colérica veio, chegou e viu, falou assim, nossa, mas eu não pedi para ela arrumar isso, olha o jeito que tá as coisas, mas não tá assim, tinha que ter isso, cadê aquela suqueira, cadê aquele suporte que põe o bolo, cadê aquilo não sei o que e tal. E aí ela fica, nossa, mas essa mulher não gosta, é uma preguiçosa, uma lenta, não gosta de fazer nada. Aí pensa, não pode, é uma pessoa que você não pode contar com ela. Ou senão, talvez aconteceu alguma coisa no dia e a fleumática nem foi no culto. E talvez até esqueceu de avisar para a irmã colérica, coloca outra pessoa no meu, ou deixar outra pessoa no lugar dela, porque aconteceu um imprevisto lá na casa dela, ela não pôde ir. Ela esqueceu de avisar que ela tava responsável por isso. Aí o que acontece? A colérica fica lá julgando ela, nossa, que responsabilidade. Mas não gosta de fazer as coisas mesmo. Eu não posso contar com essa pessoa. Se a irmã colérica, tá? Também prático hoje. Se a irmã colérica sabe que a irmã é fleumática, ela vai falar assim, nossa, eu vou fazer o seguinte, quando ela vai e convida a fleumática, ela já convida uma outra de suporte, porque ela sabe que pode dar ruim. Não é que a fleumática não é confiável, mas é que pode acontecer algumas coisas que no meio do intercalço ali, ela vai esquecer e vai passar batido mesmo, é dela, não foi por maldade, não foi por desleixo, não foi por responsabilidade, não foi por maldade, foi pelo jeito dela mesmo de ser. Entendeu? Então aí, essa irmã colérica, se ela sabe que a outra é fleumática, ela vai convidar ela para arrumar a mesa da ceia, mas aí vai convidar mais umas duas junto, vai falar assim, você é a fulana e a ciclana, tá bom? Porque ela sabe que uma vai dar suporte para a outra ali e o trem vai fluir. E caso aconteça algum percalço e essa fleumática esqueça ou não vá, não consiga cumprir o compromisso dela ali, as outras vai estar dando suporte para ela. É isso. É sobre isso, entender. Olha o quanto de problema a gente... E olha que eu dei um exemplo, assim, muito fácil, muito assim, corriqueiro da nossa convivência entre mulheres, tá? Porque aqui
o objetivo, o foco é mais mulheres cristãs. Então, assim, para a gente entender o tanto de. é, a- é, o tanto de coisas que a gente poderia evitar se a gente conhecesse o temperamento do outro, né? Então, até onde é temperamento ou falta de atenção? Eu comecei falando que o que acontece? Que tudo que é muito excessivo, que é muito assim, muito gritante, é uma coisa que deve ser olhada, né? A gente vê muito na internet, comecei a live falando sobre essa questão dos diagnósticos. Que muita gente fala assim, se auto-intitula, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu não sei o quê. Comecei falando assim, muito cuidado, sabe, com esses rótulos de internet. Todo transtorno que seja de saúde emocional deve ser diagnosticado e só pode ser diagnosticado por profissionais da área. Quem? Psicólogos, neuropsicólogos e psiquiatras. São eles que identificam transtornos. Então, se é uma coisa que é muito assim ressaltante, é uma pessoa que realmente não lembra de nada, não é uma hora ou outra que ela é desligada e tal, mas assim é uma coisa que é frequente, muito assim e muito latente, é uma coisa que deve ser vista, deve ser procurada para ver se realmente é. E aí eu falei que os diagnósticos, né, como TDAH, autismo, borderline, transtorno de ansiedade, tudo tem que ser feito por esses profissionais e que levam certo, até para eles leva um certo tempo fechar um diagnóstico. Porque não é só numa sentada, desconfie do profissional, que sentar com a pessoa e em meia hora falar assim, você tem isso. Não. É muito, porque vai muito mais além, porque aí ele vai investigar além do temperamento. Se passou do temperamento e além disso, é porque realmente tem alguma coisa aí que tá fora, né, da normalidade, então vai ser realmente tratado, entendeu? Então, assim, como é que chama? O temperamento, ele é uma resposta instintiva do nosso instinto de reação à vida, às situações, às coisas da vida. Mas já um transtorno, ele é uma coisa que ele vai além disso, ele é muito mais agravante. Ele traz assim traz um prejuízo para a vida da pessoa, entendeu? Então assim, aí é uma coisa que deve realmente ser olhado, tá? Então vamos continuar aqui. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Tá, 7:02. Então ainda temos um pouquinho aqui de tempo. O que acontece? Os 4 temperamentos são esses, né? Eu falei do sanguíneo, do melancólico, do fleumático e do colérico, né? É verdade. Diante de tanta informações, é verdade, mulheres relevantes. Hoje, diante de tantas informações, ficamos a pensar o que seja o comportamento de algumas pessoas, né? E o que pode não ser. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho de, de temperamento, né? De linguagens do amor também. Hoje nós não vamos falar porque senão mistura muita coisa, mas linguagem do amor também fala muito, né, sobre relacionamento, sobre entender o outro, né? Porque um exemplo, uma pessoa que ela é melancólica, a maioria das vezes o que ela vai gostar de linguagem de amor, na maioria das vezes é palavra de afirmação, porque ela tem essa necessidade de afirmação, entendeu? Então assim, vai casando uma coisa com a outra. Né? Por isso que a gente tem que sempre eu falo assim sobre o comportamento do outro, né? A gente tem que entender um pouquinho o comportamento do outro, para quê? Para a gente não trazer tanto peso para nós, senão a gente acaba trazendo muito peso, muito julgamento para nós. Eu errei com a fulana, porque assim, eu que sou a culpada dela tá assim, assim, assim. Não, talvez você agiu corretamente e a outra se sentiu muito ofendida, porque é uma coisa que ela tem que trabalhar nela.
Então, por isso que a gente tem que entender um pouquinho sobre isso para tirar tanto assim o peso e também trazer a responsabilidade quando é da nossa responsabilidade. Nossa, realmente, eu poderia ter dado atenção para aquela irmã, eu passei despercebido, nem falei com ela. Aí você lá, oi, irmã, tudo bem? Não precisa você se perdoar. Ai, me desculpa que aquele dia não te vi, não. Oi, irmã, como você tá? E tal, e você sabe, aquela ali eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção, né? O outro, aquela outra ali, eu sei que eu posso, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo com ela, porque senão ela vai ficar muito ressentida. A outra ali, eu sei que eu não posso delegar muita coisa para ela, senão ela se perde, não dá conta de fazer, porque ela pensa muito acelerado. Então, assim, para a gente poder entender um pouquinho do comportamento do outro, que não muitas vezes não fala sobre nós, fala sobre o outro, né? Então, e como que a gente faz para lidar, né, com esses nossos pontos negativos? Falei desde o início. Os pontos negativos que a gente tem, as coisas, as dificuldades, as nossas, podemos assim dizer, as nossas mazelas do nosso temperamento. Aqueles que apontam, aquilo que é muito ressaltante e aponta para pecados, a gente tem o quê? Que se arrepender, né? E no Senhor, pedir perdão e mudar de atitude, começar a consertar isso em Deus, né? Trazendo isso à luz da palavra, trazendo isso à luz do conhecimento mesmo, para a gente poder se pautar, né? Se equilibrar, porque igual esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ó, nós temos que ser mulheres controladas pelo Espírito. Mulheres controladas pelo Espírito, não importa qual é o meu temperamento, né? Eu vou compartilhar com vocês. Eu sou melancólica, mas eu já mudei muito como eu era do início, muito mesmo, né? Estou assim ainda em transformação. Por quê? Porque eu reconheci que alguns pontos que eu tinha negativos eram pecados e tinham que ser o quê? Confessados e arrependidos diante do Senhor e haver mudança de atitude. Então, assim, eu comecei a me policiar mais, né? Liguei mais o meu pisca-alerta com relação a algumas coisas que eu fazia e que passava batido por ser meu temperamento, aquela fala, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós não somos assim, nós temos que ser o quê? Controladas pelo Espírito. Lógico que hoje em dia eu não sou uma sanguínea, não sou uma colérica, não consigo ser uma colérica, né? Ser essa mulher que tem multitarefas, que faz um monte de coisa de uma vez, que delega, que é uma super líder, que tem uma força, assim, de liderança forte. Não sou. Mas, assim, já melhorei muitas coisas. Da mesma forma, todos os outros temperamentos, né? Os temperamentos. Então, a gente tem que conhecer pra gente saber lidar. E traz muita dúvida, né? Será? Eu tenho dúvida, né? Principalmente assim, ó. Por quê? Melancólico e fleumático são temperamentos frios, né? E o sanguíneo e o colérico são temperamentos o quê? Quentes. Então, algumas coisas parecem, mas tem algumas características que são cruciais, tá? Então, assim, eu falei errado. Fleumático e melancólico são frios. E colérico, não, tá certo não, colérico e sanguíneo são quentes. Mas tem algumas coisas que diferenciam bastante. Um exemplo, o melancólico do fleumático. Qual que é a maior característica do melancólico do fleumático? O melancólico, ele tem muita dificuldade de perdoar. Ele fica muito ressentido, ele fica muito marcado. Talvez se ele foi ofendido, ele aconteceu alguma coisa que ele não gostou, o que vai acontecer? Na maioria das vezes ele não reage na hora. Talvez ele se tranca, se fecha ali, mas ele não reage na hora. Mas ali dentro,
Ele vai ficar remoendo. Passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, aquela pessoa tá remoendo aquela situação. E você não consegue mais olhar a pessoa com aquele olhar que tinha antes. Tipo assim, acabou pra mim. Me decepcionou, acabou. O melancólico é assim, você traiu a confiança dele, acabou. Acabou. Ele não vai, dificilmente ele vai, assim, ele pode até te perdoar. Se for uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ele vai perdoar tudo, mas só que o acesso, a abertura, a intimidade que talvez aquela pessoa tinha com o melancólico, não vai ter mais. Entendeu? Já o fleumático, não, ele pode passar pela mesma situação, ser ofendido, aconteceu uma coisa, uma situação que ele não gostou, ele ali na hora também não vai reagir, mas só que passa o tempo, ele esquece aquilo, ele tem facilidade de perdoar. Às vezes as coisas aconteceram há tanto tempo, aí ela nem lembra mais que a outra falou aquilo dela, falou mal dela, então assim, ela não fica marcada. Por quê? O fleumático, ele é como a água. Você passa o dedo na água, ela não faz aquele risco, mas some. Agora já o melancólico, ele é a terra. Faz um risco na terra para você ver. Pega a terra, a areia e faz um risco ali, cava uma trilha ali. Vai ficar marcado ali muito tempo vai ficar marcado. Então essa é a maior diferença entre o melancólico e o fleumático. O melancólico, ele tem dificuldade de perdoar, ele fica remoendo a situação. E o fleumático não. Ele fica chateado, sim, mas ele esquece logo, ele perdoa fácil. Principalmente, e acostuma ser aquelas pessoas que os outros fazem ele de bobo, sabe? Tipo assim, magoou uma vez, magoou outra vez, tanto que é um ponto negativo do fleumático. Ele tem que ser mais o quê? Ele tem que ter mais autoproteção também. Não tanto quanto o melancólico, mas um pouco mais do que ele é. Porque senão é aquela pessoa que o outro foi lá, magoou ele uma vez. Ele, tudo bem, perdoou, esqueceu. Foi de novo, mesma coisa. Terceira vez, quarta vez. E a pessoa não se protege, não percebeu que aquele outro lá é uma pessoa que é tóxica, uma pessoa que não tá fazendo bem para ela, que ela tem que estabelecer um limite naquilo, que ela não pode se permitir ficar sendo ferida e perdoando. Assim, não é que não vai perdoar, sempre a gente vai perdoar, mas vai o quê? Estabelecer limite. Então, o fleumático, ele tem que aprender a isso, a perdoar e estabelecer um limite, até onde aquela pessoa te fere de novo, até onde aquela pessoa tem acesso de novo a você. Já o melancólico, você nem precisa ensinar isso para ele, isso já é a regra dele. Pelo contrário, ele, se dependendo do nível da gravidade, da ofensa, da situação, ele pode até te perdoar, assim, mas ele não quer mais nem te ver pintar de ouro nunca mais na vida. Então, assim, é mais ou menos desse jeito. Deu para entender a diferença entre o melancólico e o fleumático? E entre o... Ó, vamos finalizando já, porque já vai dar quase 1 hora já de live. E o colérico e o sanguíneo, né? O colérico é aquele, sim, que ele tem uma força de liderança muito forte, ele tem muita atitude, ele faz muita coisa, ele tem muita atitude. Já ele pensa e executa, podemos assim dizer. Já o sanguíneo, ele tem um monte de ideias, ele é super criativo, mas só que ele fica perdido. Cada hora ele está fazendo uma coisa e ele não consegue executar as coisas até o final. Ele fica muito mais perdido ali nas suas emoções, ele muda muito de ideia muito facilmente, o sanguíneo, ele é muito vulnerável, volúvel, muito inconstante emocionalmente. Já o colérico, não. Ele tem muito pensamento, ele quer fazer muita coisa, ele é muito criativo, mas ele faz e executa. Ele pensa e executa. É isso, mais ou menos assim que a gente pode definir os temperamentos, amém? Eu espero que traga um pouquinho de clareza. É muita coisa que a gente pode falar, igual eu falei no início, em uma live só não dá pra gente explorar tudo.
né? Cada ponto, negativo, positivo, como potencializar, como controlar, né? Então, assim, meu objetivo era só trazer uma luz para vocês se entenderem, se conhecerem, como a gente está falando de autoconhecimento, né? Se conhecer um pouquinho e começar a entender. E lembrando que o seu propósito, muitas vezes, ele vai estar atrelado ao seu temperamento. Por quê? Porque o temperamento a gente nasce com ele, né? É lógico que sofre influência da personalidade, do ambiente que a gente nasce, da família, né? Da infância, de tudo que a gente passa, né? Que a construção da vida vai nos moldando também. Mas essa coisa mais inata, que é o temperamento, a gente nasce com ele. E ele muitas vezes está atrelado já ao nosso temperamento, ao nosso propósito, ao nosso chamado. Por mais que talvez seja difícil a gente identificar, mas na maioria das vezes ele está ali, já submerso ali, escondidinho ali entre algumas coisas. Então, assim, quando a gente volta e começa a olhar para dentro de si, a se conhecer, a conhecer o seu temperamento, você começa, opa, aqui ó, meu chamado, meu propósito tá aqui, já tenho ele. Por isso que assim, ó, Deus, a gente já nasceu com propósito. Não vai, eu vou orar para Deus me dar um propósito de vida. Não, você já tem, você tem que se conhecer primeiro, conhecer a Deus para você identificar dentro de você o seu propósito. Amém? Então é sobre isso. Quero agradecer a todas que estiveram aqui, a vocês que vão assistir depois, tá? Compartilha com as suas amigas, com quem você acha que pode ser relevante essa reflexão, esse conhecimento, e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença, eu quero te agradecer por este tempo, por esse tempo de fala, por este conhecimento que o Senhor trouxe até nós, Senhor, que nós possamos, ó Pai, nos conhecer. Senhor, traga luz à mente, ao coração das suas filhas, Senhor, para que elas possam a cada dia se conhecer mais, conhecer a Ti, para conhecer o propósito que o Senhor tem para elas, para que possamos, Senhor, ser mulheres controladas pelo Teu Espírito, independente do nosso temperamento, que tudo em nós sirva para glorificar o Teu nome, Senhor, que sejamos coléricas, melancólicas, fleumáticas, Senhor, não importa o nosso temperamento, sanguíneas, que possamos ser mulheres controladas pelo Teu Espírito e que servem ao Senhor, Senhor, com integridade, com tudo aquilo que somos, que tudo em nós glorifique o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs, fiquem na paz do Senhor, tenham uma noite abençoada, de sexta-feira, um final de semana abençoada, e fiquem com Deus, e na próxima semana nós vamos falar, porque aconteceu que esse mês teve uma semana que eu não consegui fazer, então assim, nós vamos entrar no mês de junho ainda falando sobre isso. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar falando sobre autocuidado. Então, nós vamos falar sobre a importância do autocuidado e o tanto que o autocuidado, ele é bíblico, ele é de Deus para nós. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Ou, até a próxima sexta.